Então, assim, a gente sempre começa agradecendo, né? Então, eu vou fazer 2 agradecimentos. O primeiro é esse convite, né? É uma honra estar aqui. Eu acompanho sua trajetória. A trajetória de vocês é belíssima. É uma trajetória baseada em muito amor, em uma família extremamente compacta e que faz muita diferença. E também é baseada em muito conhecimento, né? Um casal que vem ganhando a cada vez mais conhecimento e construindo uma carreira muito sólida. Então, é um prazer estar aqui contribuindo com o seu evento. E a segundo agradecimento, né, na verdade, é um reconhecimento que faço, né? Eu estou falando aqui para muitos pais, eu acho que poucas coisas são tão construtoras nos nossos caminhos, né? Então, hoje eu tenho o orgulho de estar aqui, meu pai na pasta, né? Dr. Cabral, neurologista, ele é neurologista de adultos, né? Então, se hoje eu estou aqui em cima do palco, é porque, né, há uma forte influência da escolha lá atrás, né? E aí, em algum momento, eu me apaixonei pela pediatria e aí segui esse caminho, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o papel do neuropediatra nessa jornada, que é a jornada que vai da suspeita lá atrás para depois um diagnóstico e um acompanhamento. Eu montei um álbum de fotos para tentar representar essa família que a gente vai seguir nessa jornada e que pode nos auxiliar de forma mais didática para que a gente possa conversar. Só clicar aqui. Como eu dou muita palestra falando mal de tecnologia, geralmente a tecnologia tenta me derrubar. Mas eu dou palestra falando bem também da tecnologia. Então, pode ser que ela contribua. E aí nasceu. O nascimento é um fato, assim, fantástico na vida de uma família que tanto espera por aquela criança. A gente tem ali uma montagem de muitas expectativas sobre todo um desenvolvimento, um comportamento e depois o futuro daquela criança. Naquele momento, até antes dele, a gente já começa a montar tantas fórmulas, tantas coisas que a gente vai fazer, tantas coisas que a gente busca oferecer para os nossos filhos, e aí a gente tem aquilo consolidado no dia do parto. Quando a gente recebe aquela criança, a gente começa a se tornar, sem dúvida, um ser mais ansioso pelas expectativas que são criadas como pais. E a gente precisa entender que essa criança ela é formada bem antes disso. Então, quais seriam os fatores que parecem ter uma influência na questão do transtorno do espectro do autismo? Nós sabemos que as exposições pré-natais a algumas medicações podem favorecer esse aumento do número de casos. Então, isso já é sabido e é sempre importante, ao se descobrir gestante, para que a mulher já pergunte para os seus médicos, né, quais são as medicações que eu posso, quais são as medicações que eu não posso tomar, quais são as vitaminas que eu devo fazer e em que dose eu devo fazer. Isso é uma coisa que também foi discutida e que vem sendo discutida. A gente precisa de um suporte vitamínico adequado, evitar, né, que a gente tenha deficiências vitamínicas, mas a gente também deve evitar uma hipervitaminose. Então, muito cuidado também para a gente não seguir algumas fórmulas que vão fazer com que a gente tenha uma sobrecarga de alguma vitamina específica. Sabemos também que infecções maternas que acontecem durante a gestação também pode favorecer ao número de casos. E às vezes são infecções que a gente não sabe, né? Não necessariamente vai ter febre ou um quadro típico, e às vezes são infecções que são apenas detectadas através de exames durante o pré-natal. Por isso a importância de um pré-natal bem feito e já desde o primeiro momento, quando a mãe se percebe gestante. E, como eu falei para vocês, a falta de nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento da criança. Desde o primeiro momento, uma dieta balanceada e adequada deve ser procurado por essa família, né? Eu digo família porque é muito difícil uma alimentação adequada de apenas uma pessoa, né? Se a mulher gestante se propõe a ter uma boa dieta, é importante que o pai dessa família também tenha, porque senão a gente vai ter uma grave dificuldade, né? Como é que a gente faz uma dieta bacana se a gente está, né, solicitando comida via delivery? Então tem que estar todo mundo junto e unido nessa causa. Existem fatores perinatais, ou seja, que estão juntos ali no nascimento, que também parecem influenciar. Talvez hoje um dos mais importantes dos perinatais tenha a ver com a questão da prematuridade. Percebemos hoje que é mais fácil que bebês prematuros estejam dentro do transtorno do espectro do autismo do que crianças que tenham nascido a termo. Fatores como baixo peso ao nascer, ou cesarianas de emergência, e aí cesarianas de emergência entram junto, porque são cesarianas que são feitas em situações de que o bebê estava em algum grau de sofrimento, por exemplo, ou que a mãe apresentava algum quadro clínico que não era favorável. Então, esses são bebês que têm, sim, um maior fator de risco.
E nós sabemos hoje que o fator genético é extremamente importante. 80% das crianças têm a genética como a base que vai explicar o transtorno do espectro do autismo. E mais 18%, pelo menos, é algum quadro genético do tipo sindrômico. E a gente vai ter só 2% dos casos, que é extremamente aleatório. Então, a correlação entre irmãos é extremamente elevada. A correlação quando nós temos pais que estão dentro do espectro é extremamente elevada. E esse é um fator que deve ser levado em consideração, né, quando a gente já tem um filho que está dentro do espectro, para que a gente possa trabalhar desde muito cedo a questão da estimulação precoce. Não apenas quando reconhecer algum atraso no neurodesenvolvimento, mas sim desde o primeiro momento e até mesmo antes da gestação. Próximo. E aí a criança começa a desenvolver, né? E aí a suspeita, ela é interessante porque o atraso motor pode acontecer. Então, geralmente, é comum encontrar na história de crianças dentro do TEA a questão de uma leve hipotonia. É um bebê mais molinho. É um bebê que ele senta, mas sentou um pouco depois. É um bebê que fica de pé, mas ficou um pouco depois. É um bebê que ele caminha, mas um pouco depois. Essa questão da hipotonia, muitas vezes, é carregada pela vida inteira. Não é uma condição motora que vai levar a uma dependência motora. Ele vai conseguir atingir todos os marcos motores, mas muitas vezes acontece de forma limítrofe ou até um pouco depois da curva. E aí, os primeiros passos acontecem, e aí aquela família, pronto, passei pelo primeiro período. Essa fase motor, o desempenho motor, ele vai acontecer de forma bem significativa no primeiro ano de vida. E são esses marcos que são mais perguntados pela equipe de pediatria que acompanha, por exemplo. Né? Ele já senta, primeiro pergunta se ele segurou o pescoço, depois se ele já senta, depois se ele fica de pé e depois se ele consegue dar os primeiros passos. Opa, deixa eu voltar um. E aí a gente entra naquele segundo ano de vida, onde há uma expectativa da fala. Essa questão da fala ela é importante porque o neuropediatra ele tem uma preocupação enorme em relação à questão da comunicação. Você vai perceber que nós somos poucos preocupados em relação à questão da fala. A criança pode não falar até os 2 anos. A criança deve construir uma boa fala até os 3, mas ela precisa se comunicar desde sempre. Já bem pequena eu preciso manter um bom contato visual. Já depois eu preciso que a criança crescendo, ela olhe para quando for chamada, ela esboce uma reação para quando os pais falam sobre algo interessante, ela comece a apontar, dar tchau, mandar beijo. Então todo esse ciclo que vai acontecendo, ele vem mesmo antes da fala. Um terço dos casos de TEA vai haver uma regressão ou pelo menos uma estabilização dos ganhos de linguagem. E isso acontece, a maioria das vezes, entre os 10 e 11 meses e se mostra mais importante aos 18. Então não é raro, quando a gente vai coletar a escola, a história, alguém contar para a gente, André, no aniversário de 1 ano ele já falava papai, já falava mamãe, já falava quer, e depois isso parou. Então isso é comum em 1/3. E é por isso que hoje nós não podemos afirmar, por exemplo, que uma criança está fora do espectro quando ela tem menos de 18 meses. Uma criança com 1 ano de idade que tem um bom desempenho da linguagem, eu não posso apontar o dedo e dizer essa criança está fora do espectro. Eu só consigo fazer isso depois que ele ultrapassa os 18 meses. Aí com 18 meses a gente pode afirmar com muito mais segurança que essa criança não está dentro do espectro porque ela já atingiu os marcos X, Y ou Z. Então, as primeiras palavras quando surgem e são registradas pelas famílias, nem sempre são elas as garantidoras de uma boa comunicação. E muitas vezes essas primeiras palavras elas vêm de uma forma isolada ou elas vêm sem um propósito ou sem um contexto. Às vezes muito mais como nomeação. Quantas crianças entram no consultório e eles entram e ficam falando as formas geométricas, círculo, triângulo, quadrado, ou os números, 1, 2, 3, e aí eu pergunto, quantos anos você tem? E ele não me sinaliza. Ou seja, ele tem o poder da fala, ele fala inclusive com fluência, mas não tem a total capacidade de comunicação para me responder uma pergunta. Então, não são as primeiras palavras que nos garantem a questão da boa comunicação, mas é um contato visual, é uma comunicação não verbal e uma sensação de uma boa interação que fazem essa diferença. E aí,
Quando aquela criança atrasa, qual é o nosso pensamento como pais? Eu preciso estimular. E aí, para onde é que eu vou? Eu vou para a escola. Então, é comum isso como pensamento da família, mas é uma pena que isso ainda seja pensamento, às vezes, de profissionais da saúde. Pensar na escola como uma forma de terapia. A escola é um local de desenvolvimento infantil e é um excelente espaço para estimulação, mas não é terapia. Mas é o que a gente pensa. Não, se está atrasado, vamos para a escola. E ao ir para a escola, às vezes a gente já começa a enfrentar os primeiros desafios sociais. O principal deles, inicial, é a adaptação. A criança ainda não adaptada àquela rotina, ela tem a dificuldade de se adaptar no novo ambiente, porque são outros personagens que ali estão. E algumas pistas começam a surgir. Ao deixar a criança na escola, o pai vai percebendo que ela não vai diretamente para as colegas, ela vai muitas vezes para o brinquedo ou para o colo da professora. É na professora, aquela adulta que está lá, que aquela criança geralmente faz a melhor ligação. Então, isso começa a se repetir. E uma das pistas que a gente fala para a família também, quando a gente vai coletar a história, é: e quando você vai buscar? O que é que essa criança está fazendo? Se você pudesse tirar uma foto do momento que você vai buscar a tua criança, você acha que ele está integrado ou ele está deslocado? E aí, nesses momentos, muitas vezes cai uma ficha e diz: realmente, eu acho que ela está fazendo uma outra atividade. Ela parece estar brincando junto com as crianças, no mesmo espaço, mas ela parece estar num brincar diferente. Então, quando a gente coloca essa criança para socializar com outras crianças da mesma idade, é que você faz um teste dessa linguagem. O adulto, gente, é fácil de conversar. Vocês vão ver em várias idades que a criança dentro do espectro, que tem algum poder de comunicação, ela se comunica muito melhor com o adulto, porque o adulto é fácil. O adulto chega com as mesmas perguntas: qual o seu nome? Quantos anos você tem? E se a criança não responde adequadamente, o adulto substitui, ele antecipa, ele ajuda. A criança não. A criança me chama para brincar. E se eu não entendi, ou se eu falei algo fora do contexto, ela diz: e aí vai embora. Então é mais difícil. Então, se eu tenho uma dificuldade de linguagem, eu vou procurar aquilo que é mais cômodo para mim, que é mais fácil, que vai trazer frutos. E aí a comunicação com adultos. E aí na escola, muitas vezes é o primeiro teste, quando a gente vai percebendo que há aí uma dificuldade. A pouca interação com as outras crianças e uma maior interação com os adultos é uma das pistas que os pais podem ter quando essa criança começa na faixa etária da escola. E aí a gente chega na época do diagnóstico. Então, meu bebê nasceu, eu percebi que ele era um bebê mais molinho, me preocupou, mas aí depois melhorou. Eu percebi que ele sentava e andava, começou a falar as primeiras palavras, mas essas palavras sumiram. Então, como sumiram, eu pensei: eu vou para a escola. Ao chegar na escola, eu começo a estimular bastante. No primeiro momento, eu acho que as coisas estão funcionando, mas depois eu percebo que não houve evolução como eu esperava. Então, esse é o momento de procurar um apoio. Geralmente, assim, é comum hoje, por causa da informação, e isso é muito valioso, que os professores sejam os primeiros profissionais que conseguem identificar a questão do transtorno do espectro do autismo e encaminhar para alguma terapia ou mesmo para avaliação médica. Antigamente a gente tinha muita dificuldade nisso. Eu sou de um tempo em que a gente recebia os pacientes que passavam com profissionais, assim, às vezes com médicos pediatras, e se queixavam de que o filho ainda não comunicava e diziam: não, você pode aguardar até os 5, 6, 7 anos, que é a idade que a criança ganha comunicação. Isso não faz tanto tempo assim. Hoje não. Hoje os pais já chegam com informação. Muitos pais me procuram no consultório já para perguntar: eu vim aqui para saber se é autismo, né? O que era totalmente impensado 10 anos atrás, quando eu precisava explicar o que era o autismo e convencer a família que aquelas características eram próprias do espectro, sim, né? Apesar de não encaixar para o que a família conhecia de autismo lá atrás. Então, essa avaliação médica, ela acontece no consultório. O diagnóstico, ele acontece às vezes na primeira consulta. É uma coisa que perguntam muito, né? Quantas consultas são necessárias para um diagnóstico clínico? Nem sempre vai sair na primeira consulta, mas algumas vezes acontece assim. Não por ser grave. Alguns quadros de um autismo nível 1 de suporte, um autismo de uma afecção mais leve na comunicação, também recebem diagnóstico na primeira consulta. Para o médico basta que características sejam claras e que elas não possam ser relacionadas a um outro quadro, o que às vezes dificulta o diagnóstico. Então, quando a criança tem características de hiperatividade muito importante, pode ser que o médico fique inseguro. Poxa, será que isso é secundário ao TDAH?
eu vou aguardar, eu vou tratar o TDAH, eu vou observar um pouco mais. Essa questão do diagnóstico diferente, ela atrasa muito o diagnóstico do espectro. Tem estudos bem robustos que mostraram que umas crianças que recebem o diagnóstico de TDAH, mas que na verdade estão dentro do espectro, eles atrasam em até 4 anos o diagnóstico. Eles ficam 4 anos com um laudo contendo CID de TDAH, até que alguém se sinta seguro o suficiente para mudar. Por isso é muito importante que a classe médica, se não muito segura do diagnóstico, que externe isso para a família. Diz, olha, nesse momento eu não estou seguro, nós vamos observar, mas classificar um quadro sem que haja total segurança de que é esse o quadro, traz um prejuízo enorme para o paciente, porque sem diagnóstico não tem a estimulação adequada. A nossa luta pelo diagnóstico no consultório é porque a gente acredita que o diagnóstico ele é um manual de instruções. Ele é o que leva a família para conseguir as terapias. Ele não é um rótulo, ele não é algo que vai nos colocar para baixo, mas é algo que vai fazer com que a gente consiga crescer e avaliar. Quais são as observações mais comuns? São aquelas que eu falei para vocês. A gente quer saber de comunicação. Quando o garoto entra na sala, a gente quer saber se ele faz contato visual, se ele interage comigo na entrada, se ele me cumprimenta. Quando eu pergunto o nome ou a idade, se ele responde. Como ele vai brincar com os meus brinquedos. E muito sobre a forma com que os pais falam sobre ele e com ele. É muito interessante ver, mas os pais realmente, a forma com que eles descrevem um garoto, ou como eles protegem um garoto, já dedura isso. Então, muitas vezes eu peço, o garoto está brincando, a garota está brincando com o brinquedo, e eu falo, ei cara, vem cá, qual o teu nome? E aí o pai já interfere, vem cá, diz para o doutor o teu nome. Quando os pais fazem isso, a gente já sabe que ele precisa de um apoio para esse comando mais simples. Então eles vão dando pistas, às vezes os pais tentando auxiliar o garoto. Isso é importante, pode ser feito, eu só estou ensinando para vocês quais são os parâmetros que a gente também se baseia para que não caia num erro de que um garoto que esteja bem estimulado, que esteja bem ensinado, possa confundir o médico na questão do diagnóstico. Então a gente também tenta perceber essas questões. E as perguntas mais comuns da família, Quando eu dou o diagnóstico, claro, todo mundo quer saber se o médico tem certeza daquilo. Se eu estou muito seguro do que eu estou falando e se existe algum exame que pode ser feito para confirmar aquilo que a gente está falando. Não existe nenhum único exame que confirme o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Quando a gente solicita o exame, a gente solicita exames ou para descartar outras causas, ou para ver comorbidades, ou para justificar uma etiologia. Como assim? Se uma criança ela tem uma convulsão, uma crise epilética, e depois disso ela perde parte da linguagem, eu vou pedir um eletroencefalograma para ver se ela não tem uma síndrome epilética que cause com a dificuldade de comunicação. Algumas causam. Se a criança teve um parto difícil, laborioso, precisou ficar internada por alguns dias, eu vou atrás de saber se a paralisia cerebral não é uma comorbidade, não é uma condição que justifique a questão do espectro. E a gente pode pedir exames genéticos quando a gente suspeita de que é uma síndrome genética associada. Mas o diagnóstico do autismo não depende dessas condições. Ele é dado de forma clínica, em consultório, e uma ou mais avaliações. E talvez a segunda pergunta mais comum das famílias é sobre o futuro. Logo depois que a gente fala do diagnóstico, todo mundo me pergunta assim, certo, mas e como é que vai ser lá na frente? Todo mundo me pergunta, e quando eu não estiver mais aqui? O que a gente vai fazer? É um garoto que ele vai ter condição de estar sozinho? Ele vai ser independente? A gente vai conseguir que ele estude, que ele trabalhe? E essa, sem dúvida, é a pergunta mais difícil do consultório, porque a gente não tem essa informação. A gente trabalha todo dia, manhã, tarde e noite, para garantir a autonomia e independência das crianças que nos procuram. É isso que eu faço no consultório. E o que eu consigo dizer é que a gente consegue sempre um pouco mais a cada dia. É impressionante como a gente consegue que crianças que têm muitas dificuldades consigam sua independência, mas cada um no seu grau. Eu tenho pacientes que estão na faculdade. Eu atendi a semana um garoto que começou agora o mestrado. Ele terminou a faculdade, já engatou no mestrado, está lá, a ciência da computação, está arrebentando lá. Ele conseguiu independência completa. Ele vai e volta só para a faculdade, é desenrolado, tem a sua conta no banco. Essa independência foi total. Eu tenho garotos que a independência que a gente conquistou foi porque eles vão junto com a família para o supermercado, ele ajuda nas compras, ele assiste a série juntos, a gente fala sobre os filmes, é um baita de uma companhia. Essa foi a independência, a gente não vai conseguir que ele faça a faculdade. Não é uma coisa que ficou encaixada com o perfil de independência dele.
Eu tenho pacientes que a gente conseguiu desfraude, e a gente está vibrando muito com essa independência que a gente conseguiu, porque estava bem difícil isso, e a gente achou que isso era uma coisa que trazia um ganho enorme. Então, qual é a independência que a gente vai conquistar? Como é que eu falo isso para uma criança, uma família de uma criança de 2 anos? Eu não consigo dizer, mas a gente vai acompanhar juntos e batalhar sempre um pouco mais, para um pouco mais de independência. Os desafios maiores, para o diagnóstico, entrando numa reta final aqui, é a dificuldade de identificar os sinais quando muito cedo. Então precisa realmente de muita experiência e de uma família que colabore bastante com a história para que a gente possa entender se aqueles sinais são mesmo característicos do espectro ou que possam ser justificados por alguma outra questão. A diferença no desenvolvimento, as crianças não evoluem todas da mesma forma, então eu tenho cuidado de avaliar se ela não está dentro da janela dela, e se essa não é uma janela comum do desenvolvimento para ela, isso pode acontecer. O erro diagnóstico, como eu falei para vocês, classificar de forma errada uma criança faz com que atrase muito o diagnóstico dela. Então, a principal falha é a questão do TDAH, a avaliar a criança que tem um quadro de inquietude importante, definir o TDAH como diagnóstico e atrasar o diagnóstico do TEA em quase 4 anos. Os diagnósticos eles podem ter juntos. E quando na dúvida, o médico deve dizer, olha, eu vou fechar o diagnóstico de TDAH e eu vou observar se a gente tem um transtorno de linguagem, talvez um transtorno do espectro do autismo. É muito importante trazer a família para junto aqui, explicar tudo o que passa na cabeça do neuro, porque a família é a principal interessada. E se você não passa essa informação, ela não vai te trazer tantas informações. Quando eu falo isso, na outra consulta, a família já chega com várias anotações relacionadas à comunicação e auxiliam demais na questão do diagnóstico. Opa! E como comunidade, como comunidade, assim, fica um recado, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo hoje aqui. O Natan poderia escolher vários lugares para fazer uma palestra, para fazer um simpósio como esse, mas ele escolhe um shopping. Eu tive no ano passado também, e ele escolheu também shopping, porque a ideia é abranger conhecimentos. Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é com uma comunidade fechada. Eu sei que, assim, às vezes é necessário que as famílias se blindem, porque são muitas as pancadas que vêm. Eu posso dizer que eu conheço histórias. Eu faço, como eu falei, são todos os dias eu atendo crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Essa é a minha principal área de atuação, o TDAH e o autismo, é 90% dos pacientes que eu atendo. Então eu conheço histórias. A gente poderia passar uma tarde aqui falando sobre histórias alegres e também histórias tristes, muitas vezes relacionadas a um bom desempenho, um bom desenvolvimento que nos deixa muito felizes, ou falando sobre preconceito, falando sobre pouca acessibilidade, que nos mostram que nós estamos ainda muito longe do que precisamos. Mas um conceito que eu acho importante que a gente tem que trazer é o conceito de unidade de comunidade. A comunidade é muito mais do que a comunidade autista. Nós somos uma comunidade de Fortaleza, uma comunidade do Ceará, uma comunidade do Brasil. A gente precisa trazer as pessoas cada vez mais para conhecer o transtorno do espectro do autismo. Hoje é muito difícil que alguém não tenha um filho, um sobrinho ou um neto dentro do espectro. Eu estou falando de forma bem alta, bem clara, porque várias pessoas que estão aqui na praça de alimentação também estão se tocando com essa história. Então, que fique muito claro que nós precisamos agir como comunidade. Talvez tenham poucas coisas tão maduras para uma sociedade do que garantir acesso. Quando tem uma vaga pintada com um símbolo da acessibilidade ou mesmo o símbolo do espectro, o que você está garantindo não é um passeio no shopping. Você está garantindo acesso, que é a única coisa que a família está pedindo para vir ao shopping. Quantos garotos eu acompanho que os irmãos de desenvolvimento típico não vão ao cinema? Inúmeros. Porque a família não consegue ir ao cinema, e aí outras crianças que às vezes são fãs, mas não conseguem ir. Mas se a gente dá acesso, se a gente dá uma vaga de acessibilidade, se a gente permite para que passe à frente da fila e que isso não seja um problema, essa família vai se sentir mais impelida a ir, e a levar, e ser divertido. E se você não necessita desse acesso nesse momento, fique muito feliz por propiciar isso para alguém que naquele momento está precisando. Mas isso é muito prova de maturidade, de como sociedade. Mas eu acredito assim, a gente chega lá um dia.
Antes era mais difícil, né? Hoje a gente está falando de uma população gigantesca, que são uma população de pessoas que amam alguém com terra, né? Então eu acho que assim a gente vai conseguir falar para muito mais gente. Hoje a gente consegue também ir para o estádio, né? Foi bem por acaso ele está tricolor aqui, não entendi, mas é lá, né? Então vamos ver se dá uma melhorada esse fim de semana aí, promete, bora lá. Então, eu queria agradecer a vocês demais a oportunidade, né, de estar falando com vocês. Eu fico à disposição, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa quando eu descer, né, se quiserem perguntar. E agradecer mais uma vez aqui ao Natan pela oportunidade de estar falando, né? Quem gosta de falar, se a pessoa chama, a gente está aqui, viu? Obrigadão e boa tarde para todos vocês.